Pessoal, nós estamos retornando. Conexão caiu. Esperando a Estefânia para a gente continuar aqui sobre a nossa conversa sobre emoções na vida a dois. Estefânia, agora sim. Estefânia está entrando. Deu? Eu tô te ouvindo, mas não te vejo ainda. Agora sim, te vejo. Então tá, eu continuo sem me ver, mas tá bom. Então vamos retornar de onde paramos. Então, a gente estava conversando sobre as diferenças entre necessidade, interpretação e expectativa na vida a dois. Que eu misturei as coisas aqui, preciso de você para clarear para mim. Eu faço isso, você sabe, né? Eu misturo conceitos, mas ainda bem que eu tenho vocês para me ajudar. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos primeiro com expectativa, né? Uhum. Expectativa é a ideia que a gente tem sobre como as coisas deveriam ser. Então, por exemplo, eu tenho uma expectativa sobre o parceiro ideal. Ah, o parceiro ideal é aquele que vai ajudar nas tarefas domésticas, que vai fazer a parte dele nas tarefas domésticas sem que eu precise falar. É aquela pessoa que vai cumprir também com a sua parte financeira, é aquela pessoa que vai se fazer presente nos momentos importantes, é aquela pessoa que vai elogiar, que vai presentear. Então a gente vai criando várias coisas do que seria esse parceiro ideal. E a gente também tem Uhum. ideia sobre o relacionamento ideal, né? Pensando no funcionamento ali com tudo alinhadinho, bonitinho. A gente não prevê uma relação com conflitos. Só que Uhum. na hora que a gente vai pro real, a gente sai da expectativa, as coisas não acontecem como planejou. Então, nesse momento, já é necessário que o casal tenha algum nível de inteligência emocional para conseguir gerir essas emoções e tentar chegar próximo daquilo que é expectativa, mas também de conseguir colocar para o outro que, olha, isso aqui que você espera, eu não dou conta de atender. Eu dou conta de fazer aqui. Daqui para frente, eu não consigo. E aí, os dois conseguirem chegar ali em um ponto que seja satisfatório para os dois. E Uhum. aí, a gente vai para a interpretação, né? Então, a interpretação que a gente faz das coisas, ela pode ser influenciada também por essas expectativas. Porque se eu tenho a expectativa de que o parceiro vai ter uma reação X e ele tem uma reação Y, a minha Uhum. interpretação sobre o que ele fez, ela vai ser diferente em cada situação. Então, não é a situação em si que vai mudar a forma como eu me sinto, mas a interpretação que eu faço daquilo. Por Uhum. exemplo, o parceiro chegou 20 minutos depois do que é o normal dele chegar. Uhum. Eu estou no momento que eu tinha ali uma expectativa de que ele ia chegar na hora e eu preparei um prato que ficou pronto naquele horário, que não dá para comer frio, que não dá para esquentar, a interpretação que eu vou fazer desse atraso vai ser de que ele não me respeita, de que ele não dá valor para as coisas que eu faço, porque eu tinha uma expectativa antes. Agora, Uhum. se eu estou ocupada, estou ali fazendo meu atendimento e ele atrasou 20 minutos, eu não estava esperando. Então, eu estou ocupada com outra coisa, nem fez diferença. Às vezes eu nem percebi que chegou 20 minutos atrasado. Mas não Uhum. tem expectativa ali de que ele chegasse. Então, a gente vai ter essa diferença. A expectativa é aquilo que eu estou esperando que aconteça, a ideia de como deveria ser. E a interpretação é como que eu enxergo a situação naquele momento. Uhum. Tá? E a necessidade tem a ver com a emoção. Isso. A necessidade é
cada emoção, ela vai trazer uma necessidade que precisa ser atendida. Então, por exemplo, vamos pensar na emoção de tristeza. Quem assistiu o filme Divertidamente já sabe qual que é a necessidade por trás da tristeza. Quando nós estamos tristes, a tristeza ela vem cumprir basicamente duas funções. Uma delas é a de reflexão. Não é à toa que quando a gente está triste, a gente quer ficar no nosso canto. Eu quero ficar no meu quarto, eu quero ficar debaixo da coberta, eu não quero que ninguém me incomode. Então, por quê? É o momento da gente parar e avaliar aquilo que a gente tem feito ou aquilo que a gente não tem feito e que pode mudar daqui para frente. E uma outra função da tristeza é a de conexão. Então, quando eu estou triste, eu também estou com uma necessidade de ser cuidada, de ser olhada. E aí, no filme do Divertidamente, tem uma parte que ela é muito interessante, que é quando a menininha ela pega um ônibus para ir embora e depois ela volta para casa muito triste, né? E aí ela começa a falar que aquela casa que eles estão não é a casa dela, que ela não se sente bem lá, que o lugar dela era na cidade anterior, que ela tinha os amigos. E aí esses pais, nesse momento, se conectam com ela. E é um movimento que a gente tem o costume de fazer. Quando alguém está triste, a gente modula a nossa voz. A gente não chega e pergunta, ô fulano, o que está acontecendo? Não, a gente costuma chegar perto e perguntar, fulano, o que está acontecendo? Tô vendo que você está aí no cantinho, está quietinho, está precisando de alguma coisa. Então, a gente muda, inclusive, a postura. Para quê? Para conectar com esse outro. Então, a tristeza, ela vem para mostrar essa necessidade. Quando eu estou triste, eu estou precisando de cuidado, eu estou precisando de conexão. E aí, a gente vai precisar, né, às vezes, conversar com esse outro só para definir, né? Você está precisando agora de um tempo para ficar sozinho? Ou você quer que eu fique aqui? Ainda que eu fique calado, eu posso ficar do seu lado? Ou você quer um abraço? Então, é também saber da pessoa qual que é a necessidade dela naquele momento. Porque, às vezes, o que a gente faz? A gente faz aquilo que a gente gostaria que fizesse pra gente. Né? Isso eu entendi. Em muitos lugares chamam isso de empatia, né? Uhum. E não é. Não é mesmo, né? Então, necessidade tem a ver com a função da emoção também, né? Tem uma relação com essa função da emoção. Entendi. Agora eu entendi, Stefania. Bem, é porque eu realmente fico digerindo as coisas, né? Às vezes eu perco alguma parte, aí eu preciso fazer essa conexão aí também com as minhas ideias, né? Stefania, como que você percebe que as pessoas lidam com as emoções do outro no relacionamento? Você já até chegou a falar um pouquinho aí agora, né? Você já deu uma adiantada. Aí, a Susan já falou aqui, eu sou exatamente assim. Ela eu acho que exatamente. Ela precisa de um tempo também ou ela quer que o outro atenda a necessidade dela? Agora eu fiquei confusa. Susan, explica pra gente aí, mas eu acho que é justamente o quê? De dar para o outro aquilo que ela gostaria de receber. Vamos ver. Isso acontece muito nas relações. Então, assim, já entrando nessa resposta também, né? De como que as pessoas lidam com a emoção do outro no relacionamento, acontece muitas vezes de, na melhor das intenções, as pessoas oferecerem para o outro aquilo que gostariam de receber. Só que isso não é conexão emocional com empatia. Isso é atender uma necessidade nossa. Porque eu estou olhando para mim. Eu estou olhando eu preciso, não para o que o outro precisa. Então, essa conexão emocional ela é muito importante para eu conseguir parar e olhar efetivamente para o outro. E eu estar disponível para o outro. Porque se eu me coloco disponível, eu dou abertura
para que essa pessoa me diga o que é que ela precisa. E que se ela não souber, que a gente fique ali um do ladinho do outro, esperando vir alguma ideia ou alguma coisa que possa ajudar naquele momento, né? Uhum. A Susan respondeu aqui. Mas Peraí. ela Preciso. colocou, ela colocou que mas sirva o outro na tristeza dele, né? Assim. Uhum. Porque para uns, né, basta ficar do lado, né? A necessidade de Isso. uns basta ficar do lado, né? A Uhum. necessidade do outro, né, pode ser isso de fazer para ele ou por ele, né? Isso que você está dizendo, assim, né? Às vezes as necessidades são diferentes, né? Numa mesma emoção, talvez, até numa mesma emoção. Isso. Assim, a emoção ela vai ter essa função de gerar conexão e de ter um momento de reflexão. Agora, como que essa pessoa deseja essa conexão vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente, por exemplo, que não gosta que encoste, não gosta de abraço. Então ela vai querer uma conexão que às vezes é só do outro ficar do lado. Ou que pode ser uma conexão com palavras, de palavras que sejam reconfortantes. E vai ter Entendi. gente que não vai querer que você fique falando na cabeça dela. Vai querer só deitar no seu colo e receber um cafuné. Uhum, uhum. É a mesma conexão, só que são formas diferentes de fazer essa conexão. Entendi. É tudo conexão, né? Só que cada um vai Isso, ter uma necessidade de conexão diferente. É isso, né? Que eu entendi. isso, isso. Né? Uhum. E aí, Stefane, assim, para a gente daqui a pouco ir finalizando, né? Essa nossa conversa aqui gostosa, assim, é desafiadora, né? Mas é gostosa, né? Assim, quem diz que Aham, desafio não é bom, né? Assim, aham. é, que dica você daria para os casais, né, que estão nos assistindo, assim, né? Que dica que você pode nos dar aí para que a gente dê conta, Não sei se é dar conta, né? Mas fazer essa conexão aí de acordo com a necessidade do outro, enfim, né? Uhum. Uma primeira dica é a de buscar conhecer um pouco mais sobre emoções. Por quê? Quando a gente entende o que é a emoção, para que ela está ali, para que ela serve, qual que é a necessidade que ela está trazendo, eu consigo lidar melhor, tanto comigo mesmo, quanto quando o meu parceiro ou a minha parceira está com a emoção. Agora, se eu não entendo muito bem, por exemplo, colocando aí a emoção de raiva, que muita gente acha que não deveria sentir raiva, eu não Uhum, vou conseguir acolher o outro, eu não vou conseguir validar essa raiva que o outro está sentindo no momento que é justo da pessoa estar com raiva. uhum, uhum, Então, quando eu consigo entender melhor sobre as emoções, eu também consigo lidar melhor. Então, esse é o primeiro ponto, começar a conhecer mais sobre emoção, sobre esse funcionamento, né? E um outro ponto, e que aí já vem uma sugestão, né? Que é do nosso projeto aí para segunda-feira, que é, uhum, nós vamos fazer um workshop na segunda-feira, às 19 horas, que foi pensado justamente para atender essa necessidade. Nesse momento uhum, de pandemia, principalmente, muitos casais estão sofrendo com essa desconexão. Muitas uhum, pessoas passando 24 horas sobre o mesmo teto, mas sem conexão um com o outro. Dependendo da pessoa, é preferível não chegar perto, respeitar a emoção, recuar é melhor. Isso uhum, mesmo. Essa é uma das reações que são aprovadas aí para quando a pessoa está com raiva. Porque quando uhum, a gente está com raiva, né, e aí se é uma raiva intensa principalmente, o meu raciocínio não acompanha aquilo que eu uhum, realmente quero. Então eu acabo dizendo ou fazendo coisas que eu nunca me imaginei fazendo. Então, se eu dou um espaço para o outro, essa pessoa pode descarregar essa raiva, que pode ser com arte. Tem gente que pinta, tem gente que canta, tem gente que toca, tem gente que corre, né? Tem gente que quer uhum, ficar lá no quarto, no canto também, tem gente que tem um saco de pancada para bater. Então, assim, a pessoa vai ter o momento dela de descarregar essa energia, mas é importante também sinalizar para o parceiro.
olha só, eu não estou em condição de conversar agora. Eu estou muito nervosa, eu estou muito nervoso. Me dá um tempo e aí Uhum. sai do ambiente, que pode ser um para um quarto e outro para o outro, mas para dar um tempo dessa raiva esfriar para depois conversarem. Mas sinalizar para o outro. E aí esse outro conseguir respeitar e dar esse espaço aqui que a Susan falou. Porque tem Uhum. gente que faz o quê? Fica ali cutucando. Não, mas você tá com Sim. essa cara, alguma coisa aconteceu. Não, agora você me fala o que que é. Não bate a porta na minha cara. E começa a bater, e começa a ligar. E a pessoa não tá no momento que ela consegue falar, né? Uhum. Então, conseguir respeitar isso também é muito importante. A gente vai trabalhar tudo isso no workshop. Oi, Stefânia, mas aí assim, eu não posso perder a oportunidade, se eu estou diante de uma terapeuta de casal e família, não posso perder a oportunidade. Eu vou fazer o workshop segunda-feira, né? Eu e Marco Aurélio, mas eu não posso perder a oportunidade, né, de falar uma coisa, uma comunicação que acontecia e ele não conseguia me ajudar, né? Porque às vezes, quando eu estou com raiva, eu comunico raiva, mas eu estou sentindo tristeza. Então, assim, eu tenho esse problema, né? Então, assim, Não a só pessoa você. já tem que entender que eu tô com raiva, né? Tem que sair de perto para eu não morder, né? Mas depois tem que me acolher, assim, porque eu tô triste, né? E fica difícil para o outro, né? Assim, então, eu não posso aproveitar, eu não posso perder a oportunidade, né? Então, assim, segunda-feira eu vou estar no workshop, vocês estão vendo que a pessoa precisa, né? Mas é interessante pensar nisso, né? Porque olha como que é exigente para o outro, né? O outro tem que sair de perto e ao mesmo tempo aproximar, né? Fica complexo isso, né? Uhum, né? Então, assim, quando o casal entende de emoções, e aí, ao longo do tempo, você pode ir compartilhando isso com seu parceiro, de que, olha, eu tô com raiva, não chega perto. Mas na hora que você vê que eu diminuí essa intensidade, vem conversar comigo porque eu vou estar precisando muito, Uhum, né? Então, não precisa ser no momento ali da emoção para uhum, fazer essa comunicação. Mas à medida uhum, que a gente vai se conhecendo emocionalmente, a gente já vai avisando para o outro, né? Ó, uhum, na hora que eu estiver triste, eu gosto que faça isso. Na hora que eu estiver com raiva, eu prefiro que faça isso. E uhum. outro ponto que é muito importante, que apareceu nas perguntas que eu fiz no Instagram aqui também, é a questão de um dos parceiros não se permitir demonstrar, expressar a emoção. Mas que muito vem daquele julgamento de que eu não posso sentir, né? Mas de muitas pessoas relataram aqui de que, olha, eu não consigo saber o que que a outra pessoa está sentindo porque ela não demonstra, né? Uhum, E isso dificulta a conexão. Porque se eu uhum, não tenho ideia de como você está sentindo, né? A conexão, ela acontece de sistema límbico para sistema límbico. Então uhum, são as emoções ali se conectando. E se eu uhum. não consigo acessar a emoção do outro, eu fico perdido. Eu não Uhum. sei o que o outro está sentindo, eu não sei que resposta que eu vou dar. Mas eu posso comunicar, né? Assim, então, quando eu fico com raiva, na verdade, em alguns momentos eu tô triste, assim, porque assim, só para contextualizar, né? Assim, eu fui criada para não sentir tristeza, porque tristeza é coisa de gente ingrato, né? Assim, hoje não, hoje eu já me permito um pouco mais, né? Então, eu resolvi, né, lá na minha cabeça, no meu desenvolvimento, que eu demonstraria raiva. Se eu tô triste é raiva, se eu tô com medo é raiva, tudo era raiva, né? Então, Sim, assim, mas a pessoa te conheceu, ela não sabe da sua trajetória, né? É bom informar, né? Então, conversar sobre as emoções é bom, né? Assim, o casal precisa, né? Conversar sobre o que sente, né? Eu acho que é isso que você está dizendo, né? A ideia é essa. né? Ter esses momentos, né? Eu estava atendendo um casal essa semana e que eu usei com eles o baralho de o puxa conversa casal, né? E Uhum, aí ele tem algumas perguntas que fazem o casal parar para refletir mesmo, né, sobre a relação. E aí eles chegaram nessa conclusão assim de que eles conversam bastante, mas sobre coisas superficiais. Na hora que uhum, perguntam assim, o que que faz eles permanecerem como casal? O que que um uhum, adiciona no outro? Aí que eles foram parar para pensar, porque eu nunca tinha pensado nisso. Né? Então, uhum. quando são coisas mais profundas sobre o casal, muitas vezes não chega nesse nível de conversa.
E Uhum, aí não vai conversar sobre emoções. Vai uhum. conversar sobre o que comeu, sobre roupa, sobre o futebol, né? Então é importante começar a aprofundar no nível dessas conversas. É. Até para a gente se conectar, né? Para conectar, né? Senão não conecta, né? Assim, como é que faz, né? Exatamente. Isso. Muito bom, Estefânia. A Suzana está dizendo diálogo, né? Assim, é isso aí. O diálogo promove essa conexão, né? Muito bom isso aí. Stefania, a gente está chegando ao final. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Eu queria só que você falou no início, né, a questão do quanto que, né, sua formação foi conosco, assim, mas na prática, assim, o que que essa formação contribuiu, assim, com a sua prática no dia a dia, assim? Nossa, para mim foi uma virada, né? Porque a gente forma em psicologia conhecendo um pouquinho de cada coisa. Então, quando você vai para atuação ali, seja no consultório ou na área que for, é necessário ter uma especialização. É importante que a gente aprofunde, porque tem especificidade para cada coisa. Então, a especialização que eu fiz de casal e família, e que é o público que eu mais atuo hoje, né? Fez uma diferença enorme para mim na forma de eu olhar para os atendimentos, inclusive os atendimentos que são individuais, porque aí eu também consigo ajudar, porque no atendimento individual eu posso dizer que 90% dos pacientes trazem alguma questão que é do relacionamento, né? Yeah. Uhum. Isso aparece muito. Então, assim, ter esse conhecimento já traz um diferencial na abordagem ali com o cliente, com o paciente, de entender essas diferenças de origens de famílias diferentes, de valores, de necessidades. Então, assim, foi super importante para mim. E foi esse pontapé inicial para eu dar esse foco mesmo, né? Que aí depois eu fiz a vantagem, né? A gente teve professores muito bons aí na especialização e que eu fui fazendo outros cursos com eles, ou que indicaram também. Então eu fiz o curso de regulação e proficiência emocional com o Renato Caminha, eu fiz curso de regulação emocional com o Ricardo Weiner, eu fiz curso de terapia de casal com a Kelly Paim, curso de sexualidade com a Cida. Então, assim, são várias coisas que vão agregando também nessa prática, mas que foi super importante ter essa especialização ali em base. Uhum. Muito bom. E aí, segunda-feira, pessoal, nós estamos aí com um workshop para casais, tá? Não é a Juliana, psicóloga, que vai participar, é a Juliana casal, eu e meu marido, porque, olha, nessa pandemia, né, a gente precisa cuidar muito da relação conjugal, cuidar da. Acho que vou. Tô ouvindo sua voz. E eu, isso. A sua imagem está congelada, mas a voz está funcionando. Tá, então deixa essa imagem congelada mesmo. Então, eu estava falando que eu estarei presente no workshop segunda-feira, para aprender mais sobre emoções na vida conjugal. Quero convidar todos vocês e, mais uma vez, agradecer, Stefane, por essa conversa deliciosa, que eu aprendo demais. Muito. Muito obrigada, viu? Maravilha. Gente, eu também quero agradecer todo mundo que esteve aqui, que participou, né? Te agradecer também pelo convite para a live e dizer que eu também aprendo muito com você, sempre aprendi. Comecei lá nos primeiros passos em TCC, né? Que foi um dos projetos antigos aí seus. Mas aí estou contando com todo mundo aqui também para participar desse workshop na segunda-feira às 19 horas. Combinado, então. Até lá. Quem quiser mais informações, aí pode ser pelo nosso Instagram, né? Nos folders aí de divulgação, né? Eu estou à disposição, né? Podemos aí conversar sobre como faz a inscrição, né?
pelo Instagram, e aí a gente vai conversando. Estaremos de plantão final de semana aí, hoje, amanhã e depois para promover esse workshop maravilhoso. Eu vou, vem comigo, pessoal. Um beijo, viu? Gente, Beijão para você. beijo. Obrigada.